Olá! Estamos ao vivo aqui pelo TikTok e você acompanha aí pelo YouTube mais uma live de quinta-feira e hoje uma live muito especial porque é a live dos geométricos. As leituras são direcionadas ao grupo, né, que temos lá no WhatsApp. Então teremos leitura, teremos muita conversa aqui dentro, né, daquele especial de fim de ano que é entregar os negativos. Muita conversa, já o pessoal entrando aqui. Eu vou partilhar a nossa live, vou pedir só um minutinho de paciência para vocês, que os grupos estão esperando, né, o link para entrar aqui com a gente. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Prontinho, olá Cacá, seja muito bem-vinda. O Theo aqui, a Kelly, pessoal entrando. Como vocês estão, gente? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O que a gente faz aqui na nossa live? A gente conversa, né? Sobre experiências, conhecimento, a gente discute na realidade. O legal de ser um geométrico que não é o que a gente sabe, né? É o que a gente vive e discute buscando aí novos olhares, né? Consciência, ampliar a nossa consciência referente a assuntos espiritualistas no geral. E no geral por quê? Porque todas as tribos se encontram na quinta-feira justamente para conversar sobre tudo. Então, se você é evangélico, católico, se você é um bandista, espírita, né? Seja qual for o terreiro, se você é budista, a sua igreja, todos aqui são muito bem-vindos. Se você é ateu, né? Você é muito bem-vindo aqui, porque o conhecimento de todo mundo é importante. Ademilson, seja muito bem-vindo. Elisângela, fofura, como você tá, menina? Me conte. Douglas, quanto tempo, menino? Seja muito bem-vindo. Helena. A Helena já garantiu aqui. Eu já iniciei a live falando sobre a leitura, porque como você já conhece, vocês já iam começar de início mandando aqui na largada da live, né? Mandando os dados de vocês. Já vou pegar aqui, Helena. Muito bom. Eu mudei um pouco a nossa... o nosso som de fundo aqui, mas não tem jeito, a gente vai ter que voltar aqui pro de sempre, só um pouquinho. O som tá ok, a imagem tá ok, já vão dando esse feedback para mim, por favor. Pronto. Deixa eu pegar os dados da Helena. E já vou explicar a leitura para vocês, gente. Aqui tem papo, a gente fica umas 2 horas ou mais aqui conversando sobre muita coisa, mas também tem a leitura que é feita somente no TikTok, em nenhum outro lugar, tá? Pegar aqui. Muito bom, Helena. Deixa eu arrumar. Tentar arrumar o meu cabelo. Entrei no corridão aqui. Tava em um papo com a Izzy, praticamente uma live. Uma live em off. Elisete, seja muito bem-vinda. Como é que você tá, menina? Ana, seja muito bem-vinda, Ana. Boa tarde.
Elisângela, boa tarde. Tô bem, tô indo buscar minha filha na escola, mas tô ouvindo aqui. Geométricos é essa fofura, gente. A gente sempre marca presença. Darlene, gratidão pela sua presença. Tudo ok, muito bom. Gratiluz. A Maísa agora aqui com a gente, a nova geométrica. Também, Maísa agora vai... Temos nosso compromisso agora, Maísa, quintas, segundas e domingos. Muita gratidão pela sua presença por aqui também. Deixa eu me atualizar aqui. A Maísa, eu quero o meu presente. Eita, qual presente agora? Sandra, boa tarde, seja muito bem-vinda, Sandra. Nunca entrei em live do TikTok. Mas eu tá vivenciando muitas coisas novas. Desde que entrou aqui na vibe dos geométricos, não sei como funciona. Então, mas meio que aqui se encontra todas as tribos. Como você sabe, eu acho que você participou, né, da live de segunda lá no YouTube, que lá o assunto é sobre prática, não é isso? Questões técnicas referente a quem desenvolve, a quem é terapeuta, médium atuante, ou pessoa que quer pôr em prática um trabalho, ou até para curiosos, para estudo, né? Até porque esse conteúdo de segunda-feira, né, ele faz parte também da assistência, como estudo. Agora aqui no TikTok meio que é todos os assuntos, né? Eu converso do que vocês quiserem, lá meio que eu tenho esse roteiro técnico, aqui não tem muito não, aqui a gente conversa sobre tudo, sobre teoria da conspiração, sobre fofocas astrais, sobre polêmicas, porque os geométricos são muito polêmicos, a gente gosta de falar coisa de treta, né? A gente se identifica muito com polêmica, né? A gente tira, né, as dúvidas das pessoas, pessoa que está chegando aqui, é a primeira vez que está tendo contato com o assunto espiritualista, então aqui são buscadores de todas as áreas. Deixa eu voltar aqui. Sandra, menina, eu acho que você me fez uma pergunta no grupo, mas na correria geralmente eu não consigo muito acompanhar os conteúdos lá. Se quiser trazer alguma questão que ficou em dúvida, você traz aqui pra mim, tá? Porque daí a gente já aproveita a live para conversar. Por aqui, Elisete, por aqui tudo ótimo, saudades de você, uai. Uai, menina. A gente tem um carinho especial aqui pelo TikTok, onde tudo começou, né? Então, se encontrar aqui meio que é voltar para casa. O que vocês acham? Eu sinto, tipo, toda vez que eu venho aqui é como voltar para casa, conversar com os irmãos. Easy, menina, tinha acabado de falar aqui que eu e você tava, tipo, em uma live em off, né? Conversando sobre muita coisa, muito legal. Muita gratidão sempre pela sua presença aqui. Maísa, eu ainda não sei nem o que significa os desenhos. Caí literalmente de paraquedas, intuição. Então, Maísa, se eu não me engano, você vai começar a sua assistência. E na própria assistência, na primeira assistência, e também no estudo que é passado no primeiro dia de assistência, já vai ser explicado como ajuda essa ferramenta do exercício do símbolo, tá bom? Mas assim, o que é? Muita gente pergunta o que são as geometrias. As geometrias são frequências de vibração. Toda vez que você se conecta ou faz o exercício, você canaliza essas energias. E aí os mentores de vocês aproveitam essa canalização para trabalhar no campo energético de vocês. Então, cada geometria é uma frequência de vibração distinta. E a gente é atraído por elas de acordo com o que a gente necessita, né? Muito interessante. Mas isso também será explicado na assistência para você. Pois é, eu me atrasei aqui por conta da live que eu e a Izzy estava tendo no off. ER Lisboa, boa tarde a todos, muito boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Bom, gente, a gente tá com um especial aqui de fim de ano que é só falar
de trevosos, de negativos. Dentro de tudo que a gente conversa aqui durante 2 horas ou mais, e que vocês quiserem conversar, já vão trazendo aqui, ó, os assuntos, o que está rolando com vocês, quais as dúvidas, questionamentos, experiências que querem trazer, qual o assunto que vocês querem puxar aí. Mas sempre entre essas conversas que a gente vai ter, eu sempre vou entregar algum modus operandi de negativos, tá? E tem a leitura de vocês, gente. Já vou explicar a leitura até para quem está chegando na live e que hoje não vai receber, né? Porque não faz parte do grupo dos geométricos, mas pode fazer, tá? Que eu também, a gente vai explicar como que faz para participar. Mas toda quinta-feira tem leitura e é para o público aberto. É somente nesse dia que é lá para o grupo 2 geométrico. Há 20 anos eu faço esse trabalho de liberar o campo das pessoas de magia, de obsessores, né? Tanto as pessoas como ambientes, como as crianças, os animais, enfim. A leitura, na realidade, ela é um meio de conscientização, porque na leitura eu trazendo, e aí o que eu identifico é somente isso, o que há de negativo aí no seu campo que você não está percebendo, mas que está te prendendo, né? Pode estar drenando a sua energia, te obsediando, ou querendo te acessar. Então, a leitura é justamente para trazer o que de negativo tá roubando algum pedacinho seu de alguma forma. E aí, você vai fazer o quê? Você vai receber o passe de desobsessão, que é para você começar a liberar essas cargas, ou ir afastando ou encaminhando possíveis presenças que possa ter. Na leitura eu vejo se tem. Então, além de você receber a conscientização do quanto que isso é real, né? E que tira sempre algo da gente, você recebe ajuda, né? E traz a consciência do quanto que isso é importante, é liberar o campo, né? Então, você recebe a leitura e recebe o passe para liberar o campo aqui. Tem muitas regras referente à leitura. A leitura é somente para quem nunca recebeu a leitura antes, nunca passou por atendimento comigo. E o grupo lá, ele é muito consciente. Quando é o dia do grupo, todo mundo sabe, né? Tipo, realmente aí já tem alguns dias que é do grupo, já faz tempo que eu não recebo uma leitura e acaba pedindo, né? Não é pessoal que fez o quê? Atendimento ontem ou semana passada comigo que vai pedir a leitura, né, gente? Vocês sabem que tô querendo uma confirmação de alguma coisa, porque faz tempo aí que eu não tenho essa assessoria da Angélica. Então é um grupo muito consciente. Eu já peguei da Helena aqui. Quem quiser mais, passa o primeiro nome e data de nascimento aqui. Vamos lá. A Izzy, Pai Eterno, especial de fim de ano. Tem outra novidade para vocês também. A partir do dia 23, eu vou trabalhar até o dia 23. Depois vocês sabem que, né, todo mundo tem aquele recesso. Tem o recesso. Nós temos o recesso. Nós somos muito chiques aqui. Nós paramos. Só que eu vou fazer tipo eu tava pensando, né? Não dá para ficar muito dia longe de nós, né? Longe de vocês e vocês de mim, nós de nós tudo junto. Então, o que acontece? Eu vou fazer tipo lives, só que só no TikTok, tá? As lives eu vou continuar fazendo, cumprindo as lives. A única coisa que vai ser de diferente, eu ainda não sei quando que eu retorno às atividades. Mas eu vou fazer um lembrete, né? Que na verdade, eu acho que não é lembrete, mas eu vou colocar ali o especial que a gente vai ter de fim de ano, desses dias aí em recesso. Que é entrar aleatoriamente em live aqui no TikTok. Dependendo aí do dia, né? E aí eu não sei os dias, a hora, por isso que é o legal, né? Tô entrando lá na live, né? Daí o grupo, quem tiver disponibilidade e puder entrar para participar, então todos esses dias aí que eu vou estar mais parada, eu vou estar fazendo aqui lives aleatórias no TikTok, mas só mesmo fim de ano, depois vai do Natal até, né, virada,
Depois que retornar às atividades em janeiro já não dá, é só na quinta-feira, mas eu vou estar fazendo aleatória, né? Hoje tem, daí eu mando lá mensagem no grupo e quem puder entrar aqui para participar, então vai ter as lives aleatórias. E a gente tá com esse especial aqui de falar dos trevosos, a gente vai entregar tudo. Reptilianos, tentando entrar aqui em casa e não desistem, eles não vão desistir nunca. Vamos falar de reptiliano hoje? Uma live que vai dar o que falar, né? Então deixa eu ficar bem confortável para falar de problema. Vamos falar de problemas. Já contribuindo para o assunto do dia, maravilhoso. Né, já encaixa na questão de entregar ali. No caso, eu não... Eita, Maísa, agora eu não entendi. No caso, eu não entendi o que você falou. Tá. Tô descendo aqui, calma aí. A Elisete, você não larga... Eu não, recesso eu não posso não. Eita, Elisete, vai ter isso, a gente vai entrar aleatório. 9 horas da manhã, 10 horas da noite. Deu na telha, eu vou estar entrando no TikTok, vai ser muito do que, sabe? Aquela coisa de fim de ano, parentes, presentes, comida, né? Aquele corre-corre. Mas sempre que eu puder, eu vou estar entrando aqui no TikTok só para nós... papiar, tá? Então vai ter isso aí no fim de ano. A gente não consegue ficar desgrudado um dos outros, né? A Maísa, pelo amor de Deus, precisamos de você, não demora não. Tô cheia de dúvidas. A Maísa, assim que começar a assistência, vai começar a cair um monte de ficha, né? Blim. Mas a gente vai estar se encontrando aqui no TikTok também, né? Olá, Ju, seja muito bem-vinda, boa tarde. Como é que eu chamo a Ju? Eu sempre esqueço. Jaguara. A nossa Jaguara é um apelido carinhoso, como todo mundo sabe, da nossa intimidade. A nossa Jaguara entrou. Como você tá, menina? Nos conte. Ainda tem vaga aí? Manda, tem sim. Pois é, só a Helena pediu até agora, hein? Vocês estão muito respeitosos aí. Quem é que faz tempo que não tem uma consulta comigo aí? A Andriele. Oi, cheguei, boa tarde, seja muito bem-vinda, Andriele, muita gratidão pela sua presença. A Ju, hoje faz 1 ano que frequento tuas lives. Gente, quanto tempo será que a gente já tem de live aqui? Já faz uns 2 anos, né? Será? E agora? Eu devia ter marcado, né, o primeiro dia. A Maísa, eu escrevi errado, foi sem querer. Desculpa, a pergunta é se eu recebo leitura, porque eu já fiz. Então, não, né, Maísa? Então, no caso, você não faz porque você já foi atendida recentemente. Então, todas e você provavelmente está como eles estão me passando aqui, em tratamento ainda. Então, precisa, né, finalizar todo o tratamento. Agora, tem muitas pessoas que faz tempo que não passam por leitura ou por consulta, que aí tem oportunidade. Mas daqui a um tempo você pode estar pedindo, né? Por exemplo, já na próxima, é sempre na última quinta-feira do mês, né? Que der o dia do geométrico, já daí na próxima tu já pode pedir. Porque independente da assistência, essa informação é bem legal, né? Ainda bem que tu trouxe essa questão aqui pra gente, é que por mais que as pessoas estejam fazendo assistência, toda essa questão de liberação de cargas, né, é por conta de vocês, né? Vocês que têm que cuidar do campo de vocês, do ambiente de vocês, né? Então, na assistência vocês vão aprendendo como fazer, e vão tendo
E sempre vai ter coisas para resolver. Os espíritos, né, estão por aí, tem muito mais desencarnados do que encarnados. Então é algo que a gente sempre vai ter que estar liberando, que é o campo, fazendo encaminhamento, afastando ali um trevoso, faz parte da nossa rotina mediúnica, digamos assim, para viver bem, né, para ter uma qualidade de vida melhor do que ficar carregando esses pesos que não são nossos, né? Deixa eu pegar aqui da Juliana. Pronto. Muito bueno. A Elisete. Uai, se não tiver ninguém querendo, eu quero, sempre que possível. Tem vaga ainda. Tem 6 vagas. Eu já faz 6 meses, olha aí a Helena. Falou assim, ela segurou, né? Muito bom. A Maísa, por que não posso fazer a bacia dos 2 filhos juntos? Começar hoje, por exemplo. Fiquei na dúvida. É porque assim, sempre quando tem um movimento espiritual, né? Vamos dizer assim, existe toda uma necessidade de harmonização. Né? É até uma, tipo assim, poderia fazer, tá, Maísa? Mas é muito legal, por exemplo, ó, durante 3 dias, uma equipe espiritual, um movimento espiritual está acontecendo dentro da casa, não é isso? Aí acaba os 3 dias, já tem outro movimento, mesmo que seja atendimento de pessoas distintas, é uma harmonização para a casa de vocês, tá? Não é nada assim que um impede o outro, né? Mas é legal porque, vamos dizer assim, que a questão de canalização de energia para o ambiente, até para as próprias pessoas do ambiente, fica contínua, né? Então, e tem também a questão que às vezes as crianças, elas dormem no mesmo ambiente, né? Então, geralmente, quando também é assim, eles pedem, né? Primeiro atende um, depois outro. Porque daí, enquanto estão fazendo atendimento um, essas energias já vai harmonizando o outro. E aí, quando atende o outro, já harmoniza o que já passou por atendimento. São questões, assim, de complemento, mas não de impedimento. Não teria essa questão, né? Karine, a Karine começa amanhã a assistência, seja muito bem-vinda, gratidão pela sua presença. Como é que você tá, Karine? Tá ansiosa? A Andriele, eu queria saber se o encosto foi embora. Andriele, eu não lembro, tu passou o quê, por atendimento? Me conte. A Elisângela, se não aparecer ninguém que não tenha feito ainda de geométricos, eu quero. Mas você é geométrica, menina. Quando foi que você pediu? Eu não lembro mais agora. Deixa eu pôr aqui. Foi a quinta passada, acho que você pediu, né? Se eu não me engano. Já vou deixar aqui que daí eu não preciso voltar. Mas eu entendi o que você quer dizer, tá? A Sandra faz um mês. Então, a Sandra... Mas já harmonizou bastante, hein, Sandra? O legal é que a maioria de vocês eu já conheço a espiritualidade, então sempre tem uma fofoca espiritual do que alguém que eu estou encontrando a primeira vez, né? Ludmila, queridona, seja muito bem-vinda. Eu não esqueci do assunto do reptiliano, viu? A Izzy trouxe, a gente vai ficar papeando sobre reptilianos aqui. Estou ansiosa para a minha assistência e feliz porque consegui. Quando a gente busca a espiritualidade nos busca também. A Elisângela foi na última live dos Geométricos para leituras. Entendi. Olá, Vandinha, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença.
A Andriele foi aqui no TikTok, você viu e me falou. Então, o que acontece, Andriele? Todo mundo que recebe a leitura e é direcionado para o tratamento, você fez o tratamento também? Que era legal tu passar a sua experiência de como foi receber o passe, tudo depois da leitura, o que tu sentiu. Seria muito interessante, muito bom, né? Se você se sente bem, né? Mas assim, a leitura para quem já recebeu alguma vez aqui ou já passou por atendimento, falando do público aberto, não recebe mais, tá? É só uma vez. Aí você pode estar pedindo consulta se você vê que problemas continuam, né? Que aí pode se tratar de uma obsessão muito forte, daí só através de atendimento que eu consigo te liberar. Mas se você se sentiu bem e continua se sentindo bem, maravilhoso. A Sandra, ontem eu fiz os símbolos, foi lindo, mas não lembro o que. Perguntei para você no grupo. O que foi que... Qual que é a sua dúvida, Sandra? Me traz aqui. Eu senti muito sono. É transmutação, né? Tu ficou abrindo a boca? É um sintoma muito comum de transmutação, né? Vai dando aquela leseira, né? Porque tá tirando, tá te liberando ali das cargas negativas. Gui aqui com a gente, seja bem-vindo, Gui. Quanto tempo? É porque deu certo, a Ju. A Ju já conhece a decore salteado, né? A questão de liberação. Mas, gente, e os reptilianos, hein? Quem aí já teve experiências com reptilianos? Vamos lá, vamos entrar no assunto aqui. Quem que já teve um encontro, já foi atacada, assediada sexualmente, por exemplo? Porque eles fazem muito isso também. Quem já teve algum tipo de experiência com esses seres? Vamos adentrando aqui. Eu não, e também não quero. Muito bom. A Helena já estipulou limites ali. A Eise, se eu tive antes, eu não percebia que era eles. A Ju, eu acho que meu ex era porque era narcisista. Nossa, você trouxe... Deixa eu colocar aqui, comportamento de reptilianos encarnados. Ai, porque tem coisa assim... Ai. Ok. Nunca vi reptilianos, nem quero. A Ludmila. Segundo, quando fazemos o desenho do símbolo, podemos fazer ouvindo outra música sem ser a do vídeo? Com certeza, Ludmila. Sempre coloque lá uma frequência que você se conecte, né? Que sempre tem, a gente tem fases, né, referente a questões de frequências que a gente escuta. Então você pode ouvir o que você mais gosta, o que você está mais conectada, não tem problema. É até melhor que você busque uma que você se conecte, tá? Andriele, quando dá sono é porque deu certo? É porque houve liberação da carga que estava com você, tá, Andriele? A Izzy. Ju, muitos esses são. Eita, gente, hein? A Ju. Ele às vezes desfigurava o rosto conforme eu olhava para ele. Eu enviei aqui um convite sem querer, gente. Se não for uma de vocês aí e que vai ignorar, se for uma pessoa de fora e aceitar que eu vou ter que sair da live. Sempre acontece isso, né? Meu Deus, às vezes demora muito, mas logo eu tô metendo o dedo ali. A Ludmila, eu tenho curiosidade sobre essa questão narcisista. Aborde esse tema dentro da espiritualidade, narcisismo. Muito bom, deixa eu anotar aqui, senão eu realmente esqueço. Ok. A Izzy, caraca. A Sandra, o ex-reptiliano. A Helena, pois, esqueci que tem encarnados, os reptilianos encarnados.
Tá, vamos falar primeiro dos seres, tá? Reptilianos. As informações que eu tive estudando e tendo contato, né? Vamos dizer assim, o estudo que eu fiz. Esses seres, tá? Eles são bem animalescos, como a gente sempre conversa, né? Eles são mais guiados por instinto, se a gente olhar um animal que vamos dizer assim, que é predador, o reptiliano ele é um predador, é um animal predador que suporta um certo nível de consciência, tanto que são pensantes, né? Não são como os animais da natureza, mas é uma raça de predadores, ou seja, guiados por instinto, tá? Bem primitivo e a lei é a lei da força, tá? Os mais fortes reprimem os mais fracos. Territorialistas, tanto que invadem, querem pegar. E tudo isso que eu tô falando para vocês vão olhando comportamentos humanos ao longo do tempo. Por exemplo, esse territorialista, tá? Essa ideia de pegar o que é do outro, de se apossar do que é do outro, sendo mais forte, isso é muito reptiliano. E aqui tem muitos reptilianos encarnados que se acham mais fortes, superiores, e o outro tem que ser subjugado a eles, tá? Elisete, preciso ter medo deles, Anja? Na realidade, eu vejo que hoje em dia teve uma época que era muito, sabe? Eu sempre estava fazendo desobsessão de reptilianos. Isso deu uma diminuída muito grande. Eu não sei o que está acontecendo. Eu creio que eles estão focando em outras coisas, sabe? Ou meios mais inteligentes, porque assim é muito nítida a presença de um reptiliano. A energia deles é totalmente diferente de um outro trevoso, de um espírito, porque você vê muito questões humanas ali dentro do Mago Negro, das bruxas, dos quiumbas. Você vê muitas questões humanas que tu consegue identificar já a energia, a áurea, a estrutura do reptiliano é totalmente diferente, assim, sabe? Então meio que eles não conseguem se esconder muito. Então, quando eles vão para fazer estrago, eles já fazem de uma vez, assim, sabe? Eu acredito que eles pegam os mais fracos. É o que eles estão me trazendo aqui no campo mental, tá? Porque faz muito tempo que eu não vou caçá-los, por assim dizer, né? Então, eu creio que eles estão nos mais... no meio espiritualista, através de ideias. Que eles já faziam isso antigamente, tá? Que eu sempre observava isso. Mas nesse momento eu vejo mais questão de... eles estão muito nessas questões de grupo fechado, de adoração. Eles adoram adoração. Lembra, eles adoram atenção. Nossa, é uma coisa chata, sabe aquela coisa que gruda e não solta, sabe? Uma coisa que a pessoa não consegue se desvencilhar e ao mesmo tempo, assim, a coisa chega a dar ânsia de vômito, assim, tipo o médium, né? Quando entra em contato com essas energias. E eles têm muita força psíquica, vocês têm que entender que é uma estrutura. Você tem o corpo humano. Vocês têm que entender que é uma outra estrutura orgânica, é uma outra constituição energética, tá? Elisângela, interessante esses comportamentos. Sim, todo esse comportamento primitivo da humanidade, eu pessoalmente, Angélica, coloco muito na conta de reptilianos, porque eles sempre fizeram isso, tá? E muitos de nós já encarnamos como reptilianos, tá? Muitos de vocês, inclusive. Só que o que acontece? Tem os reptilianos que estão começando a conhecer essa questão humana, então reverbera muito essa memória deste ser.
A Ludmila, será que entre os narcisistas pode ter esse reptiliano encarnado? Claro, é muito comum reptiliano encarnado, gente. Ou que já foi. Não é que ele já esteve encarnado. E aí vocês que têm um pouco mais de sensibilidade, como a Ju, por exemplo, eu via essa memória nele. Como vocês já vivenciaram muitas outras questões, né? Então não é que ele esteve. A gente tem que diferenciar um pouco. Eu não sou arcturiana, eu estive. Eu não sou liriana, eu estive. Mesmo porque é matéria, você estava encarnado, como você está humano. Então a gente não é, né? Quando até nas leituras fala assim, ó, tem muita questão Pleiades aqui, é porque tu tem muita informação de lá, né? Encarnou muito, ou viveu muito no plano etérico daquele lugar. Então isso reverbera, é mais forte aqui em vocês. O Cris, você pode me falar se... É que eu não entendi muito bem aqui, Cris, a sua questão. Você poderia me falar se geometria discerne quem sofreu muito com diversos narcisistas? Identificar quem sofreu muito com narcisistas? Isso um psicólogo, né, Cris? Um terapeuta, uma ajuda clínica vai dar o diagnóstico, essa pessoa é narcisista. A gente aqui fica divagando em comportamentos, né? Até pelo que muitos especialistas no assunto trazem que a gente deve observar, porque a gente nem faz ideia às vezes que está se relacionando com alguém que ou sofreu alguma questão, né, por falta de informação. Então, é dentro dessas informações que a gente sozinho consegue começar a perceber, né, que está dentro de uma situação dessa, mas até para diagnóstico e tratamento é muito importante ali a questão clínica também, tá? Ludmila, conheço uma pessoa que, observando friamente, sinto algo pesado, nesse estilo que você comentou. Sim, quem tem mais sensibilidade começa a ver ali, até porque trazendo também para a Cris, a gente está olhando todo quem está manifestando. Depois que você está manifestando, a gente pode dar nomes e discernir dentro da realidade que estamos e no momento que estamos agora. Já a questão de quem tem sensibilidade consegue ver histórico antes, né? E que isso está reverberando na matéria também de alguma forma, né? Então, essa questão, quando tu conhece a energia, igual vocês quando identificam arcturianos, pleiadianos, agartianos, e os insetsoides, os aviários, né? Vocês não têm essas identificações. A mesma coisa com o reptiliano, você sente a vibe ali, tá? E realmente, quando foi uma última encarnação, é muito forte. Vamos dizer assim, antes de estar humano, estava reptiliano. Nossa, esses é complicado. Realmente são as pessoas que criam muito estrago psicológico e emocional na vida das pessoas. Sim. Principalmente na questão amorosa. Nossa, é um estrago. Sabe, são pessoas que é muito difícil eles serem... Ou eles se apossam da pessoa, tá? Mas é muito difícil eles serem fiéis. Até porque os reptilianos ali na sua natureza, encarnados, é muito animalesco. Tipo, tem a fêmea para reproduzir. Mas eles sentem atração por outras raças. Muita atração por humanas, muita atração por pleiadianas, assim, sabe? Eles são muito atraídos por essas outras, o instinto, eles têm um instinto sexual muito grande, né? Então eles tipo assim, tem a que tem que ser da raça deles, que até tem um certo... Não tem a rainha do formigueiro, gente, mas que tem reptilianas que tem um status dentro de determinadas famílias porque reproduz.
Essa questão de incesto também é bem comum. Aí é filho na mãe, é pai, tem essa coisa assim. Eles têm essa separação. É tudo da mesma família para ir gerando ali, para ir mantendo essa questão de sangue azul, sabe? Essa questão de manter ali isso tudo tem também. Tipo, eles não vão se reproduzir com qualquer um. Tanto que os outros, eles são trabalhadores, são escravos, tem que fazer o que os outros, e eles são subjugados através da força. E você não pode sair do bando. Se você sai do bando, você é comido vivo. É tipo, são coisas bem... Essas informações realmente foram passadas pelos espíritos, tá, gente? Com os meus professores, né? E tendo contato, realmente tete a tete, né? Muita coisa ali você acaba observando também. Então essa questão que os espíritos trazem dos reptilianos é muito, e eu vejo muito comportamento, sem a questão hierárquica, poucas famílias, o resto é para trabalhar, é escravo, né? Manter tipo a raça ali, né, o núcleo familiar, mantendo o poder, né, subjugando os outros. As fêmeas são muito subjugadas, servem só mesmo para satisfazer esses machos, tá? Fêmea é só para reprodução ou para ser utilizada. Não tem nenhum poder. O único poder que tem uma reptiliana é ser matriarca. Nossa, isso aqui, tipo, pra mim, quando me foi passado isso aqui, tipo assim, eu não tive como excluir isso do comportamento humano. Em muitas gerações aí, né? Eu encarnei em várias formas também. E olha só, vamos diferenciar reptilianos de draconianos. Tá? Reptilianos, você pode ver que é bem difícil você ver um em pé, né? Eles são bem rasteiros, assim. Um draconiano é uma outra coisa. E é mais antigo do que os reptilianos. Os reptilianos é uma raça mais nova, dentro das informações que minha equipe me passa, tá? A Ludmilla, não vejo a áurea, mas parece que tem uma sombra, alguma coisa escura, pesada e sombria na pessoa, exatamente. Energia negativa. Mas você vê que é meio tipo... como é que eu vou dizer? Pegajoso. Sabe uma coisa que você não sabe porque tá indo, mas tá indo, tipo, te induz? Né? A Helena, uma mãe arcturiana pode ter filho reptiliano? Não. É igual dizer que uma humana vai ter um filho reptiliano. Ou um filho pleiadiano, arcturiano, se aqui o que predomina é a raça humana. A questão reptiliana tem a ver com uma vivência na matéria, encarnando como reptiliano. E aí, obviamente, os que não encarnaram em outra coisa estão no etérico como reptilianos. Né? Pode ser que encarne como humano, daí quando passa para o plano espiritual, passa como última encarnação, né? Com a informação de última encarnação. Pode retornar ao formato etérico de reptiliano, se isso é mais forte no espírito, sim. Mas questão reptiliana é uma passagem física, gente. Realmente eles são físicos. Você pode... Eles podem morrer, vamos dizer assim. Tá? Como tem no etérico também, esses seres. Tá? Tanto que tem essa coisa de que eles se alimentam de carne. Como que o espírito vai comer carne? É porque eles são físicos, né? André, eu tenho muitos sonhos de nada com nada. Pode ser alguma coisa da espiritualidade ou não? Então, Andriele, pode ser, né? Tem também questões do cérebro, que sempre à noite está reproduzindo. Vocês têm contato o dia inteiro com
né, os gigabytes inteiros de informação. À noite, tadinho do cérebro tentando processar essas informações, daí ele vai jogando muita coisa fora, né, pegando mais, ele guarda mais informações que tem mais questões emocionais. Todo o resto é descartado. Aí parece muitas vezes que a gente está sonhando nada com nada, mas é esse processamento do próprio cérebro, mas que também pode ser algo espiritual, né? Daí só tendo ali um contato com você para mim ser mais enfática, né? Dizer, não, é isso aqui mesmo, né? Aline, seja bem-vinda, menina, seja muito bem-vinda mesmo, se achegue. Karine entrou aqui novamente. Aline, boa tarde, boa tarde. A Ju, experiência própria. Ele se atrai muito por mulheres empatas e vice-versa. Como é que é isso? Nos conta, olha só. Tá, você tá falando do encarnado, que a gente tem que diferenciar, porque o nosso assunto de hoje ele tá muito amplo. Só a questão reptiliana é muito ampla, né? Como é que é isso, Ju? Nos traga. Aise, tava aqui pensando, poucas famílias com poder, o resto é manada. Eu pensei igual na Terra. Sim. Esse comportamento tem que ver, tipo assim, a questão humana não tem vontade própria. As vontades, as aspirações, o comportamento vem do espírito, né? As nossas tendências, comportamento, porque o espírito já vivenciou outras coisas. A gente não está aprendendo tudo aqui, e tudo que a gente aprende aqui foi trazido por aspiração do espírito de outra pessoa, né? Então, quando a gente vê, vamos dizer assim, às vezes, gente, a pessoa ela é levada mais pelas questões do espírito do que da própria matéria dela, né? A gente pode ver tanto nas questões positivas como negativas. Tem pessoas que têm todo o apoio possível, oportunidade, e mesmo assim escolhe ser ruim. Isso é uma coisa que está no espírito. Não é falta de instrução, não é falta de saúde, né? Lúcido e etc. Daí a gente vai ter que olhar se está sendo influenciado espiritualmente, um monte de outras coisas, mas isso... Nada é por acaso, né? Sempre tem alguma questão ali que está relacionada, mas as pessoas elas são muito pelas buscas dela, o comportamento, como elas tratam as pessoas e tudo mais. Nossa, tem cada brutalidade que a gente vê que não tem, isso é só a questão do espírito mesmo, até criança, né? A gente vê muita... Tu olha para a criança, é uma criança, mas ali você sente Você vê que às vezes está falando, nenhuma criança ela é igual a outra, né? Na questão de ser um anjinho, tranquilinha. Sempre a gente traz a nossa bagagem espiritual. Tá? Então a gente está... E pensa antigamente que as pessoas não tinham tanta instrução, elas iam mais pelo instinto. Antigamente ainda se manifestava mais questões do espírito do que qualquer outra coisa. Né? Mesmo porque as questões de físico era mais sobrevivência. A maior parte do intelecto, tendência, vinha das questões do espírito. A Elisângela, por isso que tem homens que tratam a esposa como empregada e não trata bem elas, e elas aceitam com medo. Aí é amplo, né? Pode ser, não pode, mas que tem, né? Mas a questão é que eu vejo, quando está falando de narcisismo, eu vejo muito um comportamento narcisista. Que é a questão de que, vamos dizer assim, ele consegue fazer vamos dizer assim, eles manipulam a pessoa, não é só a mulher, manipulam as pessoas, conseguem manipular direitinho, sempre para a pessoa estar fazendo o que ela quer e sempre ele passando por bonzinho, por certo, sabe? Esse tipo de coisa. É esse tipo de comportamento. Eles sempre conseguem manipular, eles são muito manipuladores por conta da psique deles, sabe? Eles são muito, muito controladores. Eles induzem muito por conta da energia, porque eles têm muita energia e e por conta da psique.
O Igor. Os magos negros são assim também. Só que o mago negro, quando você olha para ele, eles são humanos, né? A estrutura, tu pode ver que é uma pessoa / espírito ali com conhecimento. Seria como um médium, um bruxo, um mago, porque antigamente as pessoas que lidavam com questões de magia eram denominados bruxos, magos, sacerdotes. Quando um desses desencarna e fica no plano espiritual, né? Continua fazendo magia, e porque entende como funcionam essas coisas, só que digamos assim, decide vamos dizer assim, continuar nas questões da matéria, não segue o seu caminho espiritual, né? Continua querendo, porque assim, nenhum espírito pode ficar nessa densidade, gente. Tudo é alimento no plano espiritual. Por exemplo, aqui pra gente, tudo é alimento para sobrevivência. Senão você só dá energia e não recebe. Aqui a gente precisa comer para viver. A gente não precisa de carro, de apartamento, de dinheiro. O que é dinheiro se você não tiver comida para comprar? Não serve para nada. O que garante a nossa sobrevivência é a alimentação e a água, obviamente. que inclui na alimentação, não é isso? Porque tudo olha só as questões espirituais. Para você expurgar energia negativa, você precisa se alimentar de energia positiva, né? É sempre entrada e saída de energia. Você precisa o quê? Os espíritos, eles são criados, né? O instinto do espírito é voltar para a fonte de energia, né? Porque senão você só dá energia e não se alimenta. Então, quanto mais tu se sutiliza, mais você se alimenta de energia boa, não é? Aquela coisa que você busca energia boa como um alimento, ou a origem, que é boa. Se você quer continuar na erraticidade, você tem que se alimentar de alguma forma. Senão você deixa de existir. Os espíritos que às vezes não têm esse conhecimento e estão há muito tempo vagando, eles praticamente estão se arrastando. Lembra, Ju? Daquele grudado no pé? Porque vai perdendo as forças, né? Então, às vezes está carregando um defunto aqui. Por que está carregando? Por que ele não está caminhando? Ele não sabe como é essas questões, né? Já esses espíritos que têm conhecimento sabem como se alimentar da energia vital das pessoas, né? Sabe como fazer uma magia ali no campo para, em vez de uma energia que vem para te ajudar, aí para ser desviada, criar situações, porque emoção é energia, né? Então ele através de situações e de ideias causa ali uma emoção, tipo, cria uma situação, coloca um desencarnado doente do lado, porque essa pessoa começa a ficar adoentada, aí ele se alimenta dessa energia. Até porque eles estão negativados, então eles vão se alimentar tudo que é de energia negativada, só que eles precisam gerar essa energia, porque tu não é negativo. Aí que começa o tormento do porquê que tem aqui a desobsessão. Para você ficar gerando energia para eles, né? Energia mental, emocional, seja o que for, negativado. Todo espírito precisa se alimentar. Isso é um modus operandi de criação nossa. O instinto do espírito é voltar para a fonte. Se não volta, vai ter que se alimentar de alguma coisa, né? Então, os magos negros, eles têm mais conhecimento, já viveu muitas questões humanas e permanecem. Pode ser que o mago negro em algum momento vivenciou a questão reptiliana? Pode, mas ali não é o que ele manifesta, né? Tanto que ele nem sabe às vezes que viveu, porque a erraticidade, ela traz uma estagnação. A pessoa só fica vivendo de questões ali terrenas, humanas ali, sabe? Deixa de olhar o cosmo na sua totalidade. Mas como tem que entender que o espírito que não passou ainda não foi para outros planos mais sutil,
eles não têm consciência do espírito. Eles têm mais consciência de personalidade. Tá? É por isso que a gente vê eles como mago, como bruxos. É mais questões daqui. Eles estão presos a personalidades, a ego. Questões do espírito vêm muito depois que tu lembra que você é um espírito e não aquela figura ou aquelas questões da matéria que tu tá preso. Só que Mago Negro é um humano com sabedoria e que escolhe fazer negatividade, tá? Mas fazem mal. Só que a questão de comportamento, acho que o Igor quer saber. Só que Mago Negro não... esse Mago Negro, quando ele encarna como um humano, tipo, que tá encarnando novamente. Só que o que ele tem de registro? Muito conhecimento e magia. E só isso. Ele pode ser uma pessoa ruim? Pode, mas não é animalesco. Né? Os reptilianos já são muito animalesco, por assim dizer. Então, mas também vai muito de cada pessoa, né? Mas eu não vejo ali na questão de ser um mesmo comportamento. Ele pode escolher um caminho negativo, mas ele vai buscar muito o ocultismo. Já um reptiliano não vai buscar. Reptiliano gosta de dinheiro, de prazer, de sexo, quando encarna. De dinheiro, de poder. Não vai buscar questões espiritualistas. Já o Mago Negro vai buscar, encarnado. Né? Ele vai buscar muito essa questão do ocultismo. Já um reptiliano vai buscar as questões terrenas mesmo. Eles gostam. Maria Iga, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença aqui. Sempre, sempre. Ana Cristina, boa tarde, menina, seja muito bem-vinda. A Sandra, são os reptilianos encarnados como homem? Onde está a alma? Eles têm? Quando todos nós viemos de algum lugar. E podemos ter vindo para cá como reptilianos também. Qualquer ser que adentre essa estrutura de encarnação vai passar pelo mesmo processo de todo mundo. A estrutura de encarnação, ninguém aqui chegou humano, todo mundo aqui chegou vendo como espírito. A alma, na minha concepção, ela é formada a partir dessa estrutura, como os corpos sutis, por exemplo, os outros também, corpo mental, emocional, superior, inferior, enfim, astral. É uma estrutura, né? Elisete, gente, que loucura isso. E pior que daí quando é tocado nesse assunto, né, Elisete, é lidado como teoria da conspiração, vamos dizer assim. A Maria Iga, Angélica, se tiver vaga aí, coloca meu nome. Tem, amor. Deixa eu pôr aqui. Maria Iga. Ok. Deduz. Ok. De 68. Ok. Ainda tem vaga? Estou no grupo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim. Se você não foi atendida recentemente, você pode estar pedindo, tá? E estou aqui perguntando sobre esse reptiliano tentando entrar na casa. Eles me falaram que ele sabe. Olha só, que eu sei. Mas ele tá ali. Daí perguntei, e ele não vai embora? Os mentores, depende se ele entender a presença da sua mentora aqui também. Sim. E assim, quando fala de reptiliano, não é que todos têm o mesmo... que eles têm o mesmo nível de conhecimento um dos outros. Cada reptiliano ali tem uma força distinta, um conhecimento distinto, tá?
Então tem uns que é mais forte do que os outros. Tem os curiosos. Eu já cansei de pegar reptiliano curioso, que eles não conhecem nenhuma questão de ética humana. Para eles isso é inferioridade. Você não dá energia, você come energia. Então teve até uma vez né, que tipo assim, falou assim, por que você faz isso? Que era a questão que eu trabalhava dando energia para as pessoas, né? Tipo assim, tipo pra eles, tipo assim, que doida essa guria. Que burrice, na verdade. Por que você tá dando energia? Tipo, não entra na cabeça deles. Porque eles são guiados por instinto, não por ética, né? Não por moralidade. Eles não são guiados por isso. Eles não acham negativo o que eles fazem. Para eles isso é algo de sobrevivência, algo normal. Eles não vê, é igual você perguntar para o leão, você não tem pena da sua presa? O que o leão vai dizer? Primeiro que se o leão pudesse responder, mas é minha comida. É igual nós agora com o boi, né? E aí, com a galinha? Oh, mas é nutrientes, né? Olha aí, né? Olha, é porque estamos humanos, que é um animal também, é uma criatura também, mas não temos tantos instintos. A gente não teria já evoluímos em raça um pouquinho, em raça, né? Que a gente está muitas questões do animalesca em nós, né? Como diferente dos neandertais e outros que tinham esse instinto, né? E essa questão mais animal. Vocês têm que olhar por essa questão aí, gente. É uma evolução de raça. Tá? É uma evolução de raça. Por que foi falado da mentora da Izzy? Eles só entendem o linguajar do quê? Da força. Aí eles veem alguém mais forte do que eles vão embora. Né? Confirmando aqui também as informações que a minha equipe traz. A Elisete, será que essa cabeça minha bagunçada às vezes pode ser interferência desses seres? Não, gente, a gente está conversando sobre uma coisa, não quer dizer que agora o que está acontecendo com vocês tem a ver. Elisete, volta, Elisete, aqui, né? A Elisete sem medo, volta. Entender a presença da sua mentora? Tá, como assim? Não entendi. Ele não sabe dela, depender da frequência ele não consegue captar. Mas aí quando tu pede a presença e manifesta, ele consegue perceber. Luciana, boa tarde, seja muito bem-vinda. A Elisângela, esses seres que tiveram a última encarnação em reptiliano, quando vêm para a Terra, eles têm mentores? Têm. Só que eles também têm ancestralidade. Eu já vi, teve uma situação que eu vou contar pra vocês. Eu até fui muito tempo perseguida. Essa é uma história, vou contar uma história aqui. Começar a contar as histórias da minha vida aqui pra... Teve um terapeuta que ele era acostumado a predar, né? Ele era terapeuta e ele tinha o trabalho dele. Não, é mais antiga essa história, deixa eu retornar. Tá, olha, eu vou contar a história, só que eu tenho que voltar mais do que isso, porque daí eu já estou indo na metade. Quando eu estava entrando num ambiente de trabalho hospitalar, hospital espiritual para trabalhar, eu estava entrando e essa pessoa estava saindo. Né? E ele tinha uma mediunidade muito forte. Né? E na verdade eu sempre fui uma novidade nos lugares que eu fui, né? E ele era bem para frente. Ele falou assim, caramba, tu trabalha com os intergalácticos e tal, eu vejo eles todos no seu campo. Eu falei assim, show, nossa, tu curte, né? Sempre quando tinha alguma pessoa, tipo assim, legal, vamos... Lembra, gente, né, como vocês conhecem a minha história, não trabalhava com isso, era tipo um hobby pra mim. Beleza, quando der pra trocar ideia, bora. Então,
Antes dessa ida dele embora de vez, a gente se encontrou algumas vezes, né? Ele falou assim, passa aí o teu contato e tal, eu faço um trabalho. Beleza, tá. Troquei algumas informações, mas essa pessoa, ele sempre tinha avançado bem na frente na questão de desenvolvimento tipo de contato, de magia, né? Ele já trabalhava, eu estava começando praticamente dentro disso. Tá, mas assim, eu ajudava até, tipo assim, em algumas questões, mas eu nunca percebi nada, né? Porque era muito comum os médiums atuantes me pedir ajuda, era como te pedir uma informação. E aí eu viro aqui ou lá, falo assim, lá. Era tipo assistência, só que fragmentada, muito fragmentada. Então eu falava assim, por que tu não faz isso? Não faz aquilo? Então era meio que costume, qualquer um que chegava, né? E ficou nisso, às vezes, né? Mandava uma mensagem para tirar alguma dúvida e tal. O que aconteceu? Tá? Ele começou a fazer um trabalho com a espiritualidade dele, e aí ele me pediu uma ajuda, um atendimento na realidade, porque até então era só informação. Eu falei, né? Daí, na vez que eu atendi essa pessoa, o que eu vi no campo? Eu falei assim, olha, tem seres aí que vêm do seu passado, ancestrais, que estão em contato com você, porque na verdade não é que eram... Lembra, gente, quando eu falava de entidades de esquerda que seria nesse sentido, que obsediam o médium se fazendo passar por mentores? E eram todos reptilianos. Né? Eu falei assim, é por afinidade, pela sua ancestralidade, tem esses espíritos aí no seu campo, tá? E eu tinha contato com toda a equipe espiritual, mas você tem toda uma outra equipe aqui também. Que aí sim, aqui tem a sua espiritualidade, que não lembro se era mentor ou mentora, né? E nem quero saber, né? Então, o que acontece? Tinha essas duas espiritualidades. Eu falei assim, o que o seu mentor ou mentora fala é que você tem que fazer uma escolha. Ou você trabalha com eles, com ele ou com ela, e aí essa equipe que vai te ajudar nesse trabalho que você vai fazer, ou você trabalha com esses outros. Porque ainda nessa época, ainda ele estava iniciando ali algumas coisas. Só que eu senti já na hora que ele não iria ir por questão sutil. Porque lembra que questão sutil sempre tem trabalhar questões internas? Não era o caso, ele tinha ambições. Ele era magia, ele gostava de Paranauê, assim. Enfim, ajudei, né, no que eu pude. Levei essa clareza, vamos dizer assim. Não passou muito tempo, eu comecei a receber pessoas. Não tive mais contato com essa pessoa. Eu comecei a receber pessoas que eu não sabia que estavam vindo do trabalho dele. E eu comecei a fazer desobsessão dessas pessoas, que eu não sei em que momento eu descobri que estava vindo da terapia que ele fazia. E o que ele fazia nessas terapias dessas pessoas? Sempre ideia, tipo assim, uma ideia de superioridade. Aquela questão, gente, de você ser o Saiyajin, né? A mediunidade, quem aí viu o Goku? Você se transforma no ser, né, poderoso. Então, essa questão de você descobrir todo esse seu poder e tal. Só que essa pessoa, deu até caso de polícia, ele assediava as mulheres tanto energeticamente. No meio desse bolo teve casamento que se desfez, teve denúncia na polícia por assédio, teve um monte de rolo. Isso demorou para mim. Só que o que aconteceu? Toda essa egrégora reptiliana começou a sentir falta dessas energias que alimentavam aquelas histórias, né, que eram contadas e tudo mais. E aí ele era utilizado como...
Ele passou muito tempo me perseguindo etericamente, tá? Não era nem fisicamente. De vez em quando eu percebi alguém próximo de mim que eu identificava e falei assim, mas eu conheço essa energia, né? De algum lugar. Para tu ver como ele era bem psíquico, né? Não sei se consciente ou de forma inconsciente. Então, por muito tempo, ele era tipo mandado, já que ele estava encarnado, ele era utilizado por essa equipe, já que os reptilianos não conseguiam me atacar diretamente, por conta da minha equipe que tinha mais força, tanto que eu fazia a desobsessão e ele vinha, né? Ele vinha mas ele sempre vinha para ver, para colher informação e levar. Foi por muito tempo. Enquanto eu estava liberando essas pessoas dessa energia, dessa egrégora, ele estava vindo para espionar, né? Então, o que acontece? Como prendia essas pessoas? Ele passava os conhecimentos dele, direcionava as pessoas espiritualmente, era tipo é que tinha muito naquela época a questão de... Como é que se chama, gente? Da pessoa ser o mestre das outras, assim, sabe? Então ele fazia atendimentos espirituais nas pessoas, iniciava as pessoas em coisas, esse tipo de coisa, assim, né? Então, e por que eu trago isso? Porque quando eu fiz aquele atendimento, vendo a egrégora, eu perguntei, mas por que tem esse... É um ataque? Eles falaram, não é ataque, é um contato, porque ele é um reptiliano encarnado. Aí eu entendi. E dentro do livre-arbítrio ele podia escolher, né? Ir com essa egrégora ou com a outra, digamos assim, né? Ele tinha muito conhecimento, de simbologia, e tem, né? A pessoa tá viva, né? Deve estar, né? Vamos dizer assim. Falando que a pessoa como se ela tivesse desencarnado. Muito conhecimento de magia, coisa que... muita magia. Né? Conhecimento de muita magia antiga, sabe? Esse tipo de coisa. Vanessa, boa tarde, Vanessa. Seja muito bem-vinda. A Luciana Angélica já fez as leituras pra gente, deve ser, né? Falta 3 pessoas ainda, eu começo. Tem 5 pessoas aqui, tem 3 vagas ainda. Manda aqui que eu já coloco aqui na lista, Lu. A Ju, teve uma noite dessas que eu vi teu nome, Angélica. Olha aí. O povo me caça, né? Era do bem, se estava contigo, era do bem. Me conta mais sobre isso, né? Já tem os mentores da Eliane, que fica me mandando recados. Foi a sua mentora? Perguntei o que era, mas não falaram. Eu acho que tem a ver com assistência. Confirma aí. Que interessante isso tudo. A Elisete, a Luciana Angélica já fez a leitura. Eu estou um pouco atrasada nas mensagens, mas estou atualizando aqui. A Vanessa, das lives todas as semanas amam essas partilhas, são raras aqui. Sim, o nosso TikTok aqui tem um lugar especial no nosso coração. A Ju, acho que os magos negros podem escolher ao reencarnar em fazer o bem também, sim. Eles podem estar como magos negros, reencarnar e aí só fazer coisa boa. Perfeito. E acontece muito, tá? A Elisete, como é rico essas nossas lives. A Ju, reptilianos encarnado, meu ex era assim mesmo, igual você falou. A Vanessa, bom ouvir coisas que vale a pena, gratidão. Ana Cristina, lives sempre necessárias. A Maísa, o reptiliano pode mudar nessa vida se ele quiser? Sim. Tanto que essa pessoa teve escolha. Mas eu acho que se é a primeira encarnação, ou até mesmo a segunda,
é que é muito forte. Porque olha só, eu tenho amizade com pessoa que tem ainda isso, mas é tudo uma questão de consciência. Quanto mais consciência essa pessoa busca, ela perde esses instintos. Se são encarnações iniciais, é muito difícil, mas não é às vezes falta de vontade da pessoa. É tipo um comportamento. Sabe quando você faz sempre a mesma coisa? É tipo isso. Então é muito mais fácil a pessoa continuar ainda, dela vai encarnar outra vez, até pegar bem a questão humana. Vamos dizer assim, sabe? E para pegar as questões humanas, a gente tem que o quê? Esquecer do passado, né, gente? De novo. Tá? De novo, antes de a gente criticar uma estrutura, a gente entender como ela funciona, né? Entender o funcionamento delas. Então, eles não teriam como deixar as questões reptilianas se não tivesse esse apagar de memória, né? Ia continuar, ia ser muito mais forte do que eles. Então, muito legal isso que a Maísa trouxe, porque podem mudar, mas eu acredito que não nas primeiras, assim, né? Demora pelo menos umas 3 encarnações ali para ter força, né? A Ju, o negócio deles é usar as pessoas e ter dinheiro e prazer em tudo. Prazer e prazer. Eles gostam das questões de dinheiro, de riqueza, status, admiração, toda hora ser admirado, idolatrado, de alguma forma. A Ludmilla, gente, que doideira. A Ana Cristina, um reptiliano ou outro pode estar governando hoje algum país? Os reptilianos sempre governaram, mas nunca se mostrando. Porque assim, a política, gente, ela é manipulada por indústrias. Então não é o presidente que manda. Isso é um grande engano que a gente tem. E até as pessoas que vão ser eleitas, o patrocínio todo é dessas pessoas que governam, que ditam as coisas. É os bancos, é as pessoas que têm mais dinheiro. Então, dentro dos propósitos deles, eles engajam alguém que não vá conflitar. Se uma pessoa começa não que para esse presidente sair é porque ele é bonzinho, nada disso. Mas sempre uma liderança vai estar no poder porque está defendendo o interesse de alguém. Senão eles não têm força para ganhar de outros. E mesmo que a pessoa fosse na maior boa intenção, não permanece, porque vai ter que ceder em algum momento. É por isso que muitos sofrem impeachment, sofrem coisa, porque se você não começar a fazer o que eles querem, você é tirado, né? Então, é muito complicada essa questão, porque daí vocês vão entrar em direita e esquerda, ou esse tipo de coisa, e não tem nada a ver com isso, tá? Tem muito... O negócio é que a política não é quem governa o mundo, né? Não, eles são só fantoches, por assim, nas mais melhores intenções ou não, ou sendo totalmente vendido. O que diferencia os políticos é que ou ele não conflita, ou ele é totalmente de acordo com eles, e se atrapalha de alguma forma, porque até, por exemplo, assim, um ditador pode atrapalhar negócios, algum negócio. Aí se coloca um país como bonzinho porque interferiu. Sempre tem esses jogos, sabe? Eles causam problemas nos lugares, para às vezes Olha só, eles causam problema em alguns lugares para haver um salvador da pátria. E aí esse salvador da pátria vai defender os interesses deles nesse lugar. E todo esse jogo assim de xadrez. Tudo a ver com riquezas da terra. Quem tem poder sobre a energia do mundo, ou que mantém as estruturas do mundo, governa o mundo. Então são as indústrias, não é a política. A política é só uma coisa para manter as pessoas calmas,
Eu achar que aquela pessoa está defendendo meus interesses. E não tá. Por isso que, na minha opinião, político a gente tinha que tratar como um cargo que é um cargo público, não como ídolo. Porque se ele foi eleito, ele tem que entregar. Vereador, o que tu fez aí? Qual que é a... Porque tu recebeu salário, né? Então, o que é que você trouxe? A gente não tem que produzir para receber? Todos nós, dentro dos nossos empregos, tem que produzir. Engraçado que as pessoas da política não são votadas pelo que produzem. Para você saber quem é o seu candidato, você tem que ver o que fez. Se fez coisas. Se não fez, para que você vai querer a pessoa lá, né? Só porque você é isso ou é aquilo, né? Dizer assim. É mais porque... A gente tem que trabalhar, tem que ter segurança, sim, tem que ter dignidade. Se os políticos estão trazendo dignidade para as pessoas, é nesse que a gente tem que votar. Se não estão trazendo algum tipo de dignidade, para quê? Só para dizer que eu não sou de direita, eu não sou de esquerda. Isso é, na verdade, uma armadilha muito grande, né, gente? Até porque eles, quando não tem os holofotes, eles são tudo igual, conversam, tem relações. Quem briga somos nós. E por ideias ainda que a gente cria na nossa cabeça, porque a gente sempre precisa de uma figura para nos apoiar, né, de alguma forma. Né? Tudo isso a gente tem que mudar um pouco, a gente tem que cobrar. A partir do momento que as pessoas começarem a cobrar, pelo menos em algumas questões de qualidade de vida pode melhorar. Né? E é bom eu não começar a falar aqui, porque... Porque, sinceramente, gente, o político que está interessado com quem o outro casa, ou que dá os seus orifícios, é o bom do TikTok que aqui é... A pessoa não tem mais nada para fazer, mas está interessado nisso. Não tem uma rua para asfaltar, não tem um postinho para... Aqui a saúde é péssima, né? Mas estão olhando outras coisas que... Então, ou está em futilidades, em questões de sexualidade, religião e outras coisas, gente, questão de escolha das pessoas. Né? Coisas que necessitamos: saúde, segurança, infraestrutura, saneamento, não é isso? Melhores salários, essas coisas que todos nós sabemos. Ficar dentro de pautas que como é que eu vou mudar o outro? Agora eu vou obrigar o outro a fazer o que eu acho que é certo, porque eu acho que é certo. Então, é a minha opinião e que não tem mudança de uma pessoa, gente. A gente tem que entender que toda a humanidade, ela podia mudar tudo, a humanidade inteira, tudo de um dia para o outro. Se houvesse conformidade, união. Não vamos mais fazer, tudo para. Só assim que muda. Né? Quando existe a ação de grupos e tudo mais. Não é mágica que acaba acontecendo, né? A Tetá aqui, menina, há quanto tempo? Seja muito bem-vinda, gratidão pela sua presença sempre. Meu nome também. Tô descendo aqui, já vou pegar de todo mundo. A Ludmila, como faz quando descobrimos que um familiar amigo é reptiliano e ainda narcisista some deles? A gente não pode fazer nada, né? No sentido de mudança para com... A questão é que eu poderia dizer que você tem que buscar isso que você disse mesmo. Se resguardar dentro de situações, porque o nosso erro, muitas vezes, é achar que a pessoa tem consciência, às vezes, que o que está fazendo é errado. E aí a gente acaba sofrendo porque é a pessoa que a gente ama, né? Que a gente gosta, que a gente quer o bem. Eu diria você observar quando está ocorrendo um vampirismo de alguma forma, daí você se afastar. Né? Em determinadas situações, não que você vai se afastar de um irmão, de uma mãe, de um pai, mas quando você descobrir esse excesso, você dá um passo para trás. É para você não ficar alimentando isso
e realmente alimentando certas questões da pessoa, né? E a Tatá, deixa eu pôr aqui. Maria. Eu vou pôr Tatá, porque senão eu vou pôr Maria, eu não vou lembrar quem que é. Por aqui é a Tatá. Pronto. 11/4/69. E a Ana aqui para finalizar. Aí fechou, tá, gente? Vamos lá. Bah, Ludmilla queria. Não vi, Ludmilla. A Luciana. Eu já peguei, Luciana. Quem é que tinha recebido já a quinta passada? Foi a Helena, né? Ou a Elisângela? Foi a Elisângela, né, Elisângela? Eu posso pôr a Ludmilla? Deixa eu só deixar aqui, daí se eu descer e a Elisângela deixar a Ludmilla aí. Porque daí quem foi semana não, mês passado, é recente, né? Daí pode dar vaga. E os geométricos aqui, tanto que a Elisângela deixou bem ciente se sobrar vaga. Mas aí eu deixei a questão para confirmação, né? Ok. Vamos lá. A Ana, por que os reptilianos têm autorização para estarem encarnados na Terra? A Confederação permite? Eu não conheço a Confederação, Ana. O que eu sei, que o funcionamento aqui é que toda a qualidade de espírito encarna. Então, eu não sei se criação tem restrições, mesmo porque o que vai encarnar é o espírito, e o espírito não tem terra. Tipo, não faz sentido na realidade um pouco, então. Primeiro que eu não conheço, vou tentar, vamos lá, eu não sei quem são, né, esse confederação, tá? Outra questão é que o que encarna é o espírito ele não tem terra, ele não é matéria. O espírito esteve reptiliano, ele não é. Reptiliano é uma questão matéria, não de espírito. Tá? Então é por isso que encarna, qualquer espírito encarna, porque ele não... Só se espírito não pode encarnar, porque espírito não tem... Ele é isso, ele é aquilo. Ele carrega todas as vivências, todas as informações de vivência, mas ele não é... Pode ser isso, né? Que explique por que toda qualidade de espírito encarna, porque justamente espírito não é matéria, ele vem vivenciar daí então mais uma experiência na matéria, como foi quando vivenciou questões reptilianas. Tô sem medo, já foram embora. Muito bom, retornou. Carlinha, seja muito bem-vinda, menina. Gratidão pela sua presença sempre aqui. Luciana, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Muita gratidão pela sua presença. Elisângela, mas esses mentores auxiliam eles a serem uns humanos melhores? Sim, é a mesma guiança, intuição que temos dos nossos. Nós que já não estamos sobre o efeito dessa memória recente. Tá? Mas é aquela coisa que eu estava dizendo para vocês. Quando é muito recente e é uma memória recente, por isso que eu falo assim, tem uma questão pleiadiana, uma essência, uma energia, porque é uma memória recente de vocês, né? Mas não que antes dali, de Pleiade, você não estava em outro canto. E assim sucessivamente.
né? Nós somos muito antigos, gente, né? Então, a questão de estrutura de como funciona a questão de mentor ou de mentora é igual para todo mundo, sempre está ali tentando orientar, né? Tanto que naquele momento, por exemplo, que eu atendi essa pessoa, era um movimento de vida tentando mostrar para ele que existia essa questão, né? Que ele tinha que tomar uma decisão, porque se ele seguisse outro caminho, eles não teriam como ajudá-lo ou garantir segurança, mais organização nas práticas e tudo mais. Ele escolheu fazer como ele queria fazer. Realmente foi a primeira vez que alguém consciente falou assim: não quero a espiritualidade de luz, né? Muito legal. Eu falei assim: esse aqui é seu mentor, esses aqui não são sua espiritualidade. Aí ele, muito mais experiente de mim, sabia do que isso significava, tá? Ludmila, que trabalho difícil dos mentores dos reptilianos. Pelo perfil reptilianos parece ser mais difícil. É porque a pessoa ela vai seguir mais os impulsos e os instintos mesmo. São pessoas agressivas também. Gente, como pode isso, ter duas equipes? Não é que tinha espíritos ali querendo... Porque no caso, deu tudo errado com a outra equipe. Tanto que deu até caso de polícia, gente. Ele começou a assediar as mulheres, né? Assédio sexual, passar a mão nas mulheres. Todas se apaixonaram por ele, todas. Sabe por que eu sei? Porque essas pessoas vieram, depois eu fiquei sabendo que era essa pessoa que eu já tinha até conhecido e já sabia da história dele. Todas se apaixonaram. Algumas deixaram o relacionamento. Deu ruim, por quê? Porque esses espíritos não era que era a equipe dele, queria se aproveitar dele para se alimentar da psique, da energia das pessoas, né? Daquelas pessoas e tal, né? E tinha homens também, mas eu tô falando que o BO que deu foi... Teve um homem da equipe que depois também veio e passou pelo meu trabalho, e que uma pessoa até que ele era budista, né? Era uma pessoa que era bem experiente e tal, e que compreendeu que foi passado de conhecimento, mas não aderiu a algumas coisas, não concordou com algumas coisas, tá? Então, o reptiliano tem energia negativa, isso? Tem comportamentos, e aí, consequentemente, sim. Né? Mas aí a gente tem que ver de qual... Está falando dos que estão encarnados como? Geralmente sim, né? Porque tem uma vivência negativa, né? A superioridade, gratidão aqui a Castela, eu não estava conseguindo falar essa palavra. Realmente, superioridade, eles se acham muito superior aos outros. A Castela, passei muito por isso. A Ju, eu ouvi um caso essa semana que um terapeuta mandou a cliente se masturbar. Que absurdo, gente. Eu sempre vejo muito essa questão. É umas coisas em que você, tipo, tu olha e fala assim, cara... E tem muita relação com Kundalini, com outras áreas que eu não, né? Não quero falar, né, para não ser... mas tem comportamentos que literalmente não precisa ser alguém conhecedor. Uma pessoa de fora mesmo vai olhar e falar assim, que surubão é esse aí, gente? Que mistura que é essa aí? E vocês que trabalham com energia sabem o quanto que é complicado você se desconectar dos outros, aí tu vai logo se juntar com um monte de energia e de frequências distintas, energia distinta. E essas pessoas são seres o quê? Emocionais. Vocês acham que as pessoas não vão se apegar a certas coisas?
Não vão criar coisas na cabeça delas? Pronto, aqui ó, tô apaixonada aqui. Já tá num relacionamento que tá com dificuldade, não quer resolver os seus próprios problemas com a pessoa que tá junto. Vem alguém que só dá prazer de alguma forma para essa pessoa e tira ela da realidade dela. Um psicólogo resolve tudo. Remédio, coloca um psicólogo no cético para não ser influenciado, que vai ajudar esse pessoal, né? A Izzy, tipo a história que a Débora contou domingo também. Guru. Nossa, eu devia ter descido. Guru. Era muita época de guru. Todo mundo estava procurando um guru, né? A Laís Martins, vaga pra quê? Vou querer. Leitura, menina. Toda quinta-feira, última quinta-feira do mês, tem a leitura aqui que é somente pro grupo. Ou todos os outros dias é pro público aberto. Então você que está chegando hoje, próxima quinta-feira tem leitura aqui. Aí é para os primeiros, né, que chegarem e mandarem o primeiro nome e data de nascimento. E oi, Laís, seja muito bem-vinda. Gratidão pela sua presença aqui. Ah, Tatá, eu mandei o meu nome, não esqueça. Eu coloquei ali, mas eu coloquei como Tatá, para mim saber que é tu. A Ju, pode ser por conta da assistência? Pergunta aí na leitura. Eu tinha falado lá em cima, né? Que era assistência. Lembra que numa outra live eu já tinha falado, tá demorando, hein, Ju? Já faz algum tempo já que eu tô... Não é que eu falo assim por conta que... Não, Ju, faz assistência. A pessoa tem que... É mais por aspiração mesmo da espiritualidade, tá? A Sandra, esses dias sonhei com arcturianos. Achei que fosse você, Angélica. Ou era seus guias? Então, gente, tem muitos guias, conforme o que a pessoa tem de... Eu já fui vista por muita gente, tá? Já até fui vista por pessoas que nunca me viram. E aí quando me conhecem, eu falo assim, caramba, sei lá, eu tava numa nave e vi você lá. Como é que você tá você tá encarnada, sabe esse tipo de coisa? Ou eu sonhei com você numa situação, você estava conversando comigo e hoje eu te conheço. Então, sempre foi muito comum as pessoas terem contato comigo até antes de ter contato com o meu trabalho. Mas depois que tem contato, muitas pessoas têm experiências comigo, mas sempre envolve questão de guiança e de mentores. Por quê? Porque na grande maioria não sou eu, e sim alguém da equipe que, utilizando essa informação que vocês têm, utilizam para você entender a mensagem. Tipo, aqui realmente está um contato da espiritualidade que está me guiando para algum caminho. Entendeu? É igual você sonhar com um senhorzinho muito querido, amoroso, mas que é um tio que você gosta muito e que na realidade não é o teu tio que está lá, e sim um mentor espiritual. Então, como temos abertura para algumas coisas na matéria, os mentores utilizam para você entender a mensagem. Então, na grande maioria não sou eu, mas é uma mensagem da espiritualidade, tá? Da de vocês, né? A Castela, estou muito afastada dos meus mentores, como me conectar novamente? Assistência para desenvolvimento mediúnico. Bora entrar em contato comigo e a gente começar a desenvolver essa mediunidade e você, né, se reconectar, alinhar aí, ancorar, né, os seus mentores espirituais. A Ludmila, gente, como fica se o reptiliano tiver filhos quando encarnado aqui? Filhos terão o mesmo padrão? Tantas questões? Não, gente, são outros espíritos encarnando, tá? Vocês têm que entender que são espíritos encarnando, não reptilianos. Então, vão ser espíritos encarnantes que vão ter a sua própria história, seus próprios conhecimentos, tá? A Maria, política vai mexer nas nossas frequências. Pula isso, tá bom. A Elisângela, eita, Janza tem esses conhecimentos. A Ludmila, sou do time das teorias da conspiração. Tem sim seres muito inteligentes que controlam tudo aqui. A Ludmila, para ter fama, dinheiro, aqui tem que estar alinhado com os seres que não dá luz, né? Só um pouquinho, gente.
Deixa eu só apagar aqui esse negócio antes que ele faça muita fumaça e eu comece a me afogar aqui. Eu sou da pessoa que precisa da fumaça, mas me afogo com ela. Então a minha eu preciso da ferramenta, mas eu tenho alergia a ela, é tipo isso. Tá, para ter fama, dinheiro, aqui tem que estar alinhado com os seres da não-luz, com os controladores desse planeta. Exatamente. A Ana Cristina, só perguntei sobre reptilianos governar um país pela personalidade dele. Ah, tá. Mas é aquela coisa, né? A pessoa, ela pode... tudo isso envolve qualquer pessoa. Essas pessoas estão em todas as áreas humanas. E que também pode ser a área política, tá? A Vanessa, eu sou de família de pessoas que estão na política, me sinto... tá, mas sinto que está na minha veia isso, mas seria muito humana no meu trajeto. Deixa eu reler aqui. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Eu sou de família de pessoas que estão na política, mas sinto que está na minha veia isso, mas seria muito humana no meu trajeto. Aprendi a desligar-me dos bens materiais, cresci com eles, mas o desapego é o caminho. Aqui a Vanessa pode trazer muito mais feedbacks desse meio, né? Então seja muito bem-vinda e traga seus conhecimentos, Vanessa, suas experiências. Não envio presentes, pois já gastei o plafond desse mês. Pois é, né, gente? Tem a nossa... Foi muito bem lembrada aqui pela Vanessa, tem o nosso objetivo aqui da live, que eu esqueci o nome aqui. Eu tô acelerada aqui na realidade para mim começar as leituras. Já passou 2 horas de conversa, gente. Que foi isso, meu Deus? Foi eu? Pode sim. Olha, a Elisângela cedeu o seu lugar para Ludmila. Não precisa... referente à leitura, gente... tem que explicar isso aí. Para receber a leitura, a gente não precisa mandar nada. É gratuita a leitura, tá? A questão de você ajudar na live é para ajudar na live. É porque você quer que esse conteúdo seja compartilhado, que o TikTok nos entregue, nos compartilhe, nos mande para o mundo, para as pessoas que estão buscando, né? Isso. Aí o TikTok o quê? Se tem engajamento, entrega. Tem os nossos objetivos aqui também O que eu faço com o que vocês mandam? Quando enche a caixinha, compro aparelhinhos aqui, como apontador de lápis, folha, lápis também. Essas coisas que gasta muito, né? Mas não precisa fazer isso para receber. Tem gente que não dá uma curtida e recebe. Não, tem às vezes aqui, a gente já chegou a 500 pessoas na live e não tinha 500 curtidas, né? Mas estava na live, então não todo mundo recebe, tá? Mas tudo que você puder ajudar e quiser é muito bem-vindo. Próxima quinta-feira tem para o público aberto, tá, gente? O que é essa questão do grupo? Tem o link do WhatsApp aqui no perfil. Você entrando em contato comigo e me pedindo, eu te coloco no grupo de WhatsApp, tá bom? Misericórdia, lembrei de um médium famoso que tive essas questões de assédio. Triste. Acho que o contexto é um pouco diferente. Sempre que tenha o contexto que aquela pessoa está inserida, né? Às vezes é um lugar, outra é mais essa questão espiritualista, sem centros, né? Deixa eu... Abusador e marmiteiros tem muitos.
Eu preferi marmiteiros. A Izzy tem um bem famosinho na internet, aí que fala de ET, que acho ser um caso parecido com esse cara. A Elisângela, ouvi isso dos reptilianos. Agora acho que a igreja se faz necessária para esses seres, para eles irem se melhorando conforme vão encarnando. Olha só, olha que visão da Elisângela. Todo caminho ajuda, inclusive iniciar na igreja para se desprender de questões tão materiais assim. E como eles são muito, gostam muito dessa questão de adoração, nossa, muito bom, Elisângela. Esse pensamento, com certeza, esteve também na consciência dos seres que governam as almas. Esse trabalho bem estranho dele, ele fala tudo, ninguém entende nada. Dessa pessoa. Andriele, será que é minha? Tá, não sei, Andriele, só em atendimento. Pede uma consulta, Andriele, que aí eu consigo olhar o seu campo, tá bom? A Ludmila, Tantra eu acho a técnica, mas que quer fazer tem que ir num profissional bem ético. A Izzy, aí fica deslumbrados, mas tudo é muito difícil de compreender. Ideias, né? Muito é para pegar as pessoas nas ideias, né? Mas não tem muita matéria, né? As pessoas não vivem as coisas, só ficam ouvindo coisas, vamos dizer assim, criando ideias mentais e tudo mais, mas na vida mesmo da pessoa não tem mudança, né? É possível ter vários mentores? Não. O mentor é só um ou uma. Os outros espíritos são espíritos amigos ou de trabalho, enfim, né? A Ana aqui foi um pai de santo, até engravidou uma casada que frequentava lá, que confusão geral. Tá aí, gente. Ai, A Tatá, estou perguntando porque no passe uma médium disse que atrás do meu mentor havia vários guardiões. Guardião não é o mesmo que mentor? Não. Então ela já falou, guardião. Aí são espíritos amigos que estão fazendo alguma função, mas não é mentor. É porque vai muito do lugar, vai chamar de determinada forma, sabe? Mas o espírito que guia a nossa consciência é apenas um, né? A Luciana, Angélica, na leitura dá para ver meus chakras? Não é o objetivo da leitura, tá? É só para ver se há alguma questão negativa no campo. Vanessa, quinta então volta aqui com presente. Aí fica por sua conta, Vanessa. Muito grata pela sua presença. Sua presença já é um presente aqui para nós. Carla, boa noite, Carla. Seja muito bem-vinda. A Vanessa, ok, querida, mas muitas pessoas nada percebem deste tema. A Castela, eu curto sempre. Muita gratidão. A Vanessa quer entrar no grupo. Link tá na bio, tá, gente? Me chama Angélica, tava na live. Me coloca no grupo, porque o grupo toda última quinta-feira tem oportunidade de leitura. A Castela é uma energia de troca. Maravilhoso. Aí é consciência, né, Castela? Andriele, a consulta você olha tudo ou não? Eita, Andriele tá... Você vai olhar tudo? Como é que é esse negócio? Questões da consulta é principalmente para saber se os problemas que tu tá tendo no corpo, matéria, na tua vida, tem a ver com alguma questão espiritual ou não. Eu vou olhar questões energéticas e espirituais, gente. Terapeutas tem muitas aqui, ó. Coisa da sua vida que você quer saber. Bloqueios, relacionamento, né? Emocional, dificuldades. Easy, tem a Ju aqui também.